Fábio Oliveira, eu sou professor de filosofia e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o conceito de especismo. Desde logo, eu devo dizer que há muitas formas de se abordar o conceito de especismo, a depender da matriz teórica e o próprio entendimento do que implica o tratamento desfavorável e injustificado dado aos animais não humanos. Essa é, em linhas gerais, a forma como o especismo foi e continua sendo definido. Né? Por isso mesmo, eu optei em dividir essa minha fala em dois instantes. No primeiro, eu gostaria de apresentar a vocês ao menos 3 tentativas de definição do conceito de especismo e algumas variações desses tipos. Essas tentativas elas foram reunidas pelo filósofo galego Oscar Horta no artigo intitulado O que é especismo? Ele está traduzido para o espanhol. Ele foi originalmente publicado em inglês. E esse artigo ele é uma releitura e uma adaptação, em certo sentido, de uma parte da tese de doutorado do Horta, desse autor. Em um segundo momento, eu gostaria de sugerir uma outra formulação do conceito de especismo, com a qual eu tenho trabalhado mais recentemente. E esse conceito que eu defendo atribui ao especismo não uma expressão da discriminação baseada na espécie, mas compreende o especismo enquanto uma opressão. Então, nesse sentido, cabe não somente distinguir também o que é discriminação e opressão, mas também se essa definição de especismo enquanto opressão, se ela estiver correta, os animais não humanos poderiam então ser considerados um grupo social oprimido, dado que, para essa definição, o especismo seria um ismo de dominação estrutural. Toda essa discussão teórica, né, ela nos leva para muitos caminhos práticos que vão impactar até mesmo na nossa compreensão do que seja a luta em prol dos animais. O veganismo, entre outras ações, sejam elas individuais ou coletivas, né? E tudo isso faz com que, ao final, a gente tenha que fazer uma distinção entre o que é não ser especista e o que é ser anti-especista. Talvez aqui resida justamente um dos maiores desafios e discordâncias entre defensoras e defensores da causa animal no Brasil e no mundo. E penso eu que está como pano de fundo dessa discussão justamente a definição do que é o especismo. Bem, como eu disse, o Oscar Horta ele apresenta 3 tentativas, ele reúne, melhor dizendo, 3 tentativas que ao longo da história buscaram tentar definir o especismo. A primeira e a segunda tentativa, elas são encontradas, segundo o Oscar Horta, na própria obra do Richard Ryder, que é o autor que nós nos referimos como aquele que propôs o conceito de especismo, muito embora há autores anteriores que, em certa medida, já falavam sobre o especismo, mas não teriam proposto o conceito de especismo. A primeira formulação que o Richard Ryder oferece é a seguinte: o especismo é a consideração ou tratamento desfavorável, injustificado, né, ou injustificado, a quem não pertence a uma certa espécie. A segunda formulação que ele também oferece e que ele acaba adotando como o especismo estrito é apresentado da seguinte maneira: o especismo é a consideração ou tratamento desfavorável, injustificado, a quem não pertence a uma certa espécie, por razões que esse ser que não tem a ver com as capacidades individuais possuídas. Essas duas definições trazem uma sutil, mas importante distinção. A primeira versão do que seja especismo foca no pertencimento à espécie, enquanto a segunda versão ela foca nas capacidades individuais de um ser. Ou seja, na primeira, o tratamento injustificado dado a um ser é especista por conta da espécie que ele possui. E na segunda, o especismo seria o tratamento dado a um ser por conta das capacidades que ele possui ou deixa de possuir. Nesse sentido é que o autor Ryder
Ele está dizendo que uma coisa é tratar desfavoravelmente alguém por conta do seu pertencimento à espécie, e a outra é por conta das suas capacidades ou falta delas. Essa distinção ela é importante para que nós saibamos quando uma atitude contra um animal não humano é uma ação motivada por especismo ou não. O próprio Heidegger ele vai optar, como eu disse, pela segunda formulação e vai chamá-la de especismo restrito. Algo que o próprio Oscar Horta destaca no seu artigo. Né? Mas o autor, o Oscar Horta, ele questiona essa segunda formulação, né, baseada nas capacidades individuais, afirmando que o quê? As capacidades individuais ou o pertencimento a uma espécie não são os únicos critérios sobre os quais se pode basear uma consideração ou tratamento desfavorável a quem não pertence a uma espécie. E ele vai, o Oscar Horta, propor outra formulação, uma terceira, que vai ser exposta da seguinte maneira: o especismo é a consideração ou tratamento desfavorável, injustificável a quem não pertence a uma certa espécie, baseado única e exclusivamente em seu pertencimento a ela. No entanto, o próprio Oscar Horta vai dizer que essa definição aparentemente mais restritiva, ela incorre num problema. Qual seria esse problema? A de que ele identifica o especismo a partir de uma única motivação, a do não pertencimento a uma espécie, né? Quando, na verdade, nós sabemos que o especismo ele tem várias motivações, ou seja, ele é multifatorial, no que se refere ao que motiva alguém a tratar de forma desfavorável e injustificável um ser de uma outra espécie. Ou seja, seria contraintuitivo definir o especismo dessa forma. E aí, o Oscar Horta vai sugerir que a gente então volte para a primeira definição do especismo, aquela que é encontrada lá no Richard Ryder. Vocês lembram qual é? É a de que o especismo é a consideração ou tratamento desfavorável e injustificado a quem não pertence a uma certa espécie. E vai sugerir a adaptação dessa definição ao atribuir à consideração ou tratamento desfavorável ou injustificado o sentido de quê? De discriminação. Então o especismo passa a ser o quê? A discriminação a quem não pertence a uma certa espécie. Eu aqui tendo a incorporar o termo opressão no lugar de discriminação, como eu havia antecipado a vocês, entendendo que o especismo é um dos ismos de dominação. Por quê? Porque a discriminação é um dos instrumentos de opressão, mas a opressão possui um sentido estrutural, não somente ético, mas também social e político. E aí, dessa forma, o especismo ele se torna também uma categoria de análise que nos permite identificar o lugar do animal não humano nas diferentes sociedades e culturas. Né? Dessa maneira, o especismo ele seria a opressão a quem não pertence a uma certa espécie, ou a opressão sofrida por quem não pertence a uma certa espécie. Dito dessa maneira, nós poderíamos passar a entender os animais não humanos enquanto um grupo oprimido, algo que filósofas ecofeministas como a Lori Gruen tentam fazer, né, e já tentou fazer no texto intitulado A Face da Opressão Animal. E ali nós entendemos que os animais como um grupo oprimido, né, entendendo os animais como um grupo oprimido, nós temos maior chance de levar o especismo para o campo da discussão das injustiças sociais. Então, essa definição de especismo também nos conduz para o debate sobre a diferença entre não ser especista e ser anti-especista. Em um mundo onde o especismo é estrutural, a luta anti-especista se torna premente, né? O que nos aponta para a necessidade de organizações coletivas que questionem o lugar do animal não humano nas sociedades. É por isso também que formas de atuação no mundo, tal qual o veganismo são fruto decorrente do modo como a gente entende as injustiças sociais, sendo o especismo um dos ismos de dominação, tal qual o racismo, o sexismo, o capacitismo, o cis-heterossexismo, o classismo, entre tantos outros que compõem as estruturas das desigualdades. Por isso,
pensar o especismo, defini-lo, é tão importante tanto para as teóricas e teóricos da causa animal, quanto também para ativistas e militantes. Pois é a partir desse entendimento que a gente pode organizar ações de combate ao especismo. Para combater algo é preciso entender o fenômeno que estamos nos posicionando contrariamente. Bom, eu espero ter contribuído com vocês e nos vemos em futuras oportunidades, tá bem? Até logo!